Você já se sentiu sobrecarregado pela velocidade da vida moderna? Como se o caos à sua volta estivesse constantemente testando sua paz interior? Imagine poder encontrar serenidade, mesmo nos momentos mais turbulentos. Hoje, vamos explorar a sabedoria dos estoicos, que há milênios ensinam como encontrar paz em um mundo caótico. E, o melhor de tudo, vamos ver como você pode aplicar essas lições poderosas na sua vida diária. Se você quer transformar sua mentalidade e alcançar um equilíbrio duradouro, fique comigo até o final. Estamos vivendo em um mundo que não para. O ritmo acelerado da vida moderna, com sua sobrecarga de informações, pressão constante e expectativas elevadas, tem tornado cada vez mais difícil manter a tranquilidade. Cada dia parece trazer novos desafios, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas redes sociais. Estamos sempre conectados, o que aumenta a sensação de que o caos está presente o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a pressão por resultados, o medo do fracasso e a ansiedade pelo futuro tornam-se ainda mais intensos. Neste cenário, como podemos encontrar serenidade e paz interior? A sabedoria estoica oferece uma resposta clara e poderosa para essa questão. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, nos lembra que a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Esta frase nos ensina que o caos externo, com todas as suas turbulências, não é o que determina nossa paz de espírito, mas sim como escolhemos reagir a ele. O mundo ao nosso redor é imprevisível e muitas vezes desordenado, mas nossa reação a ele é sempre uma escolha. E essa escolha, como afirmam os estoicos, é onde reside o nosso poder. O caos moderno é inevitável, mas, segundo a filosofia estoica, não é ele que nos perturba, mas a forma como lidamos com ele. Estamos constantemente sendo bombardeados com informações, muitas vezes contraditórias, e pressionados a tomar decisões rápidas, o que gera uma sensação de sobrecarga. No entanto, os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, não podemos controlar a quantidade de informações que nos chegam todos os dias, mas podemos controlar como escolhemos lidar com elas. Não podemos controlar as demandas externas do mundo moderno, mas podemos controlar a maneira como reagimos a elas. Epicteto, outro grande filósofo estoico, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, não são as situações externas que nos afetam diretamente, mas a maneira como interpretamos e reagimos a elas. Se uma situação é vista como um problema, ela se torna um problema. Se é vista como uma oportunidade de aprendizado ou crescimento, ela se torna uma oportunidade. Esse poder de escolha sobre nossa reação é a base do estoicismo. Ao entender que temos controle sobre nossas respostas, podemos, então, começar a perceber que o caos externo perde parte de seu poder sobre nós. A vida moderna, com suas exigências incessantes, pode nos fazer sentir impotentes diante das pressões externas. No entanto, os estoicos nos ensinam a focar no que realmente importa, nossa atitude. Não podemos mudar o que está fora do nosso controle, mas podemos transformar nossa relação com esses fatores externos. Marco Aurélio, em suas meditações, escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Este é um princípio fundamental do estoicismo. A verdadeira força está em nossa capacidade de controlar nossa mente, e não em tentar controlar o mundo exterior. Ao adotar a perspectiva estoica, podemos perceber que o caos da vida moderna não precisa ser uma fonte constante de estresse e ansiedade. Pelo contrário, ele se torna um campo fértil para o cultivo da sabedoria. Cada desafio que surge no nosso caminho é uma oportunidade de aplicar os princípios estoicos e testar nossa capacidade de manter a calma diante da tempestade. A filosofia estoica nos ensina que a paz interior não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a capacidade de enfrentar essas dificuldades com uma mente serena e controlada. O que os estoicos nos mostram, portanto, é que, embora o caos seja uma parte inevitável da vida moderna, a maneira como lidamos com ele está ao nosso alcance. Em vez de nos deixar consumir pela ansiedade, pela pressão ou pelo medo, podemos, com sabedoria, escolher nossa resposta. Ao focar em nossa mente e em nossas atitudes, podemos transformar o caos em uma oportunidade para fortalecer nossa paz interior. O caminho para a serenidade começa com a compreensão de que, embora o mundo exterior seja imprevisível, nossa reação a ele está completamente sob nosso controle. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos oferece uma das lições mais transformadoras e poderosas quando diz: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa distinção, que os estoicos chamam de dicotomia do controle, é fundamental para alcançarmos a paz interior. Em um mundo repleto de incertezas,
Onde o caos parece estar à espreita a cada esquina, essa compreensão pode ser a chave para encontrar serenidade em meio ao turbilhão. Muitas vezes, nos sentimos frustrados, estressados e impotentes ao tentarmos controlar coisas que estão além do nosso alcance. Podemos querer controlar o comportamento dos outros, o resultado de nossas ações ou até mesmo eventos que estão fora de nossa esfera de influência. Mas, como Epicteto nos ensina, isso é uma ilusão. Não podemos controlar o tráfego, o clima, a economia ou as atitudes das outras pessoas. Esses fatores estão além de nossa capacidade de intervenção direta, e ao focarmos nossa energia tentando mudá-los, acabamos nos sobrecarregando e perdendo nossa paz de espírito. A verdadeira liberdade começa quando compreendemos o que está realmente ao nosso alcance. Epicteto nos desafia a refletir sobre o que podemos controlar de fato: nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes e nossas reações. A maneira como escolhemos responder a uma situação ou como decidimos perceber os desafios que nos surgem no caminho é a chave para uma vida mais tranquila e mais focada. Se somos capazes de focar nossa atenção no que podemos mudar, nossas próprias ações e percepções, conseguimos nos libertar da frustração que vem com a tentativa de controlar o incontrolável. Vamos tomar um exemplo simples para ilustrar isso. Imagine que você está preso no trânsito. Não há nada que você possa fazer para mudar a situação, mas, frequentemente, tentamos forçar a mudança, ficamos impacientes, irritados e, muitas vezes, começamos a culpar os outros motoristas. Isso apenas alimenta um ciclo de raiva e frustração. Porém, se aplicarmos a dicotomia do controle, entenderemos que a única coisa que podemos controlar neste momento é a nossa reação. Podemos escolher ficar irritados ou podemos optar por usar esse tempo para refletir, escutar uma música ou até mesmo relaxar. A situação em si não muda, mas nossa paz de espírito depende inteiramente da nossa escolha sobre como reagir a ela. Ao distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, começamos a liberar nossa mente das tensões desnecessárias. Epicteto nos ensina que a verdadeira paz vem de aceitar que não podemos controlar tudo. Ao invés de lutar contra o que está fora do nosso controle, podemos aprender a aceitar, com serenidade, as situações que surgem e, mais importante, focar nossa energia naquilo que é realmente possível de ser transformado: nossa própria atitude. Esta é a chave para a sabedoria estoica. Não se trata de mudar o mundo externo, mas de aprimorar nossa resposta a ele. A dicotomia do controle não apenas nos liberta de frustrações, mas também nos dá poder. Quando paramos de lutar contra o que é inevitável, começamos a perceber que nossa verdadeira força está em nossa capacidade de governar nossas próprias mentes e emoções. Em vez de sermos vítimas do caos externo, nos tornamos os mestres de nossas próprias respostas. Esse poder de escolha é, sem dúvida, uma das maiores lições que os estoicos nos oferecem, e ao integrá-la em nossa vida, podemos alcançar uma paz profunda e duradoura. A sabedoria estoica, ao nos ensinar a focar no que podemos controlar, nos convida a dar um passo atrás e refletir sobre o que realmente importa. Em vez de nos perdermos nas complexidades e incertezas do mundo, somos chamados a voltar nossa atenção para dentro de nós mesmos, para o que realmente está ao nosso alcance: a nossa própria mente e as decisões que tomamos todos os dias. Ao aplicar essa dicotomia do controle, nos libertamos de muitas das frustrações e ansiedades que moldam a vida moderna, e assim, encontramos um caminho mais claro e tranquilo em meio ao caos. A vida, como todos sabemos, não segue um caminho linear de felicidade e tranquilidade. Ao contrário, ela é repleta de desafios, perdas e momentos de dor. O que torna esses momentos mais suportáveis não é a ausência de adversidade, mas a maneira como escolhemos reagir a eles. Como Nietzsche sabiamente colocou: o que não me mata, me fortalece. Essa ideia, que ressoa profundamente na filosofia estoica, nos ensina que o sofrimento não é o fim, mas uma oportunidade para o crescimento. Para os estoicos, enfrentar os desafios com aceitação é a chave para desenvolver uma resiliência que nos permite superar até os momentos mais sombrios. Os estoicos acreditam que a vida é composta por uma série de eventos que estão além do nosso controle, e muitas vezes, o que nos causa sofrimento não é o evento em si, mas a maneira como reagimos a ele. Para eles, resistir ao que não podemos mudar é como nadar contra a correnteza, um esforço inútil e exaustivo. Em vez disso, eles nos convidam a aceitar o que acontece como parte do fluxo natural da vida. Isso não significa resignação ou passividade, mas uma compreensão profunda de que a adversidade é uma parte inevitável da existência humana. Quando algo negativo acontece, os estoicos nos incentivam a encará-lo com uma atitude de aceitação. Isso não implica em gostar da situação ou em achar que ela é justa, mas em reconhecer que, em vez de lutar contra a realidade, podemos escolher como lidar com ela. A aceitação, nesse contexto, é libertadora.
Ela nos permite parar de perder energia tentando mudar o inalterável, e, em vez disso, focar em como podemos crescer com a experiência, aprendendo com ela e nos tornando mais fortes. A prática da aceitação também está profundamente ligada à resiliência. Ser resiliente não significa nunca cair, mas ter a capacidade de se levantar após cada queda. Os estoicos nos lembram que somos mais fortes do que pensamos, e que cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma oportunidade de aprimorar nosso caráter. Quando aceitamos que o sofrimento e os desafios fazem parte da vida, começamos a vê-los de maneira diferente. Em vez de temê-los ou evitá-los, passamos a encará-los como momentos que, embora dolorosos, nos ensinam lições valiosas. É a aceitação dessas lições que nos torna resilientes. Não há verdadeira força sem adversidade. Vamos refletir sobre isso com um exemplo prático. Imagine que você tenha perdido um emprego, algo que, sem dúvida, traz um grande desconforto emocional. A dor e a frustração são naturais, mas a maneira como você lida com essa situação vai definir o seu futuro. Se você resistir ao que aconteceu, se amaldiçoar a situação e se afundar na raiva ou no desespero, você estará apenas prolongando o sofrimento. Mas se você escolher aceitar a perda, entender que ela faz parte de um ciclo maior e se abrir para as novas possibilidades que surgem a partir dela, você estará exercendo a resiliência. Essa aceitação não apaga a dor, mas a suaviza, dando-lhe espaço para crescer e encontrar novos caminhos. Ao praticar a aceitação, também cultivamos uma mentalidade de gratidão. Os estoicos não viam os obstáculos como punições, mas como oportunidades disfarçadas. Eles compreendiam que, em cada dificuldade, há uma chance de aprender algo novo, de fortalecer nossa coragem e de testar nossa capacidade de adaptação. Em vez de lamentar o que foi perdido, eles nos incentivam a focar no que podemos fazer com o que temos agora. Quando adotamos essa mentalidade, a resiliência se torna mais do que apenas a habilidade de suportar. Ela se torna a capacidade de crescer diante dos desafios. A resiliência, cultivada pela aceitação, não é algo que surge de forma instantânea, mas sim algo que se constrói ao longo do tempo. Cada pequeno desafio que enfrentamos é uma oportunidade de reforçar essa capacidade. Os estoicos, com sua sabedoria temporal, nos mostram que não devemos esperar por um mundo sem dificuldades, mas sim aprender a navegar por ele com uma mente mais calma, uma atitude mais positiva e um coração mais forte. Aceitar a realidade tal como ela é, sem resistência, é a base para uma vida mais resiliente, mais serena e mais sábia. O maior inimigo da paz interior é a mente que se perde em um jogo interminável entre o passado e o futuro. Todos nós já passamos por momentos em que nossas preocupações com o que fizemos ou com o que pode acontecer nos tiram o foco do que está acontecendo agora. Se ficamos presos em arrependimento sobre decisões passadas ou em medo sobre o que está por vir, estamos, de certa forma, afastando a tranquilidade do presente. Os estoicos, com sua sabedoria imortal, nos alertam para o poder do agora e nos ensinam a viver plenamente no momento presente. Como o próprio Sêneca disse, aproveite o momento, viva no presente. Este é um convite para abrirmos os olhos para o que realmente importa, para a única coisa que realmente temos controle, o momento presente. Quando permitimos que nossa mente vagueie constantemente para o passado, voltamos a vivenciar experiências que já aconteceram, e isso nos impede de agir com clareza no presente. O arrependimento, um dos maiores fardos emocionais que podemos carregar, nos prende a uma realidade que não podemos mudar. Isso nos impede de crescer e de avançar. Da mesma forma, se nos deixamos dominar pelas preocupações com o futuro, criamos cenários que, na maioria das vezes, nunca se concretizam, mas que geram uma ansiedade debilitante e desnecessária. O futuro, assim como o passado, é algo que escapa do nosso controle imediato. E, em vez de sermos tomados pela ansiedade, os estoicos nos ensinam a concentrar nossas energias naquilo que realmente podemos moldar, o presente. Focar no presente não significa ignorar o passado ou o futuro, mas sim não permitir que eles tomem o controle sobre nossa mente. Quando vivemos no agora, não estamos negando as lições do passado ou as responsabilidades do futuro, mas, ao invés disso, estamos agindo de forma mais eficaz no presente. O momento atual é a única janela de ação verdadeira que temos. Ao agir com clareza e intenção, temos a chance de criar um futuro melhor, aprendendo com o que vivemos, mas sem ficar preso ao que já passou. Como os estoicos enfatizam, o presente é a terra fértil onde as sementes do futuro são plantadas. O grande benefício de viver no presente é que ele nos proporciona uma sensação de controle sobre nossas ações. Quando nossas mentes estão livres das distrações de uma memória dolorosa ou de uma previsão ansiosa, podemos focar totalmente no que estamos fazendo. Seja uma tarefa simples, uma conversa com um amigo ou um momento de reflexão sozinho,
Quando nos entregamos plenamente ao que estamos vivenciando, a qualidade da nossa experiência é profundamente enriquecida. Não há espaço para o caos mental quando estamos imersos no agora, e é assim que a paz interior começa a se formar. A ansiedade, muitas vezes, nasce da nossa incapacidade de estar no presente. Preocupamo-nos com o que não podemos controlar, com o que pode ou não acontecer. E, à medida que nossa mente se alimenta desses pensamentos, vamos acumulando uma carga emocional desnecessária. Os estoicos, com uma visão pragmática, nos ensinam que, ao liberar o passado e o futuro de seu poder sobre nós, conseguimos tomar decisões mais sábias e agir com mais coragem. No final, o que importa não é o que aconteceu ou o que está por vir, mas como escolhemos viver o que está diante de nós agora. A verdadeira paz interior surge quando aceitamos que o presente é tudo o que temos. Essa prática de focar no presente, por mais simples que pareça, é revolucionária. Quando nos concentramos no agora, diminuímos o poder da ansiedade. Não significa que os desafios deixarão de existir ou que as dificuldades desaparecerão, mas sim que temos a capacidade de enfrentá-los com clareza, sem o peso das distrações que vêm do passado ou da incerteza do futuro. Cada momento vivido com atenção plena é uma oportunidade para cultivar a paz interior. Portanto, ao aplicar a sabedoria dos estoicos, podemos começar a transformar nossa relação com o tempo, deixando de lado as pressões externas e internas para simplesmente viver o momento presente. A gratidão é uma prática central da filosofia estoica e, para os estoicos, ela vai além do simples reconhecimento das coisas boas da vida. A gratidão estoica nos convida a adotar uma visão mais profunda e abrangente, onde somos gratos não apenas pelas experiências agradáveis, mas também pelas dificuldades que surgem em nosso caminho. Musônio Rufo, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina a perceber o valor de todas as experiências, sejam elas positivas ou desafiadoras. Para ele, até mesmo as dificuldades e adversidades são oportunidades de aprendizado, crescimento e fortalecimento. Isso é uma das chaves para entender o poder da gratidão no contexto estoico. Não é uma gratidão superficial, mas uma aceitação e valorização de tudo que a vida nos oferece, independentemente da forma como se apresenta. Quando falamos de gratidão, muitas vezes pensamos apenas nas coisas que nos trazem prazer ou conforto, um bom relacionamento, uma conquista pessoal ou até mesmo momentos de alegria simples. No entanto, a sabedoria estoica nos propõe uma abordagem radicalmente diferente. Devemos ser gratos também pelos momentos difíceis, pelas perdas, pelos erros e pelas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. Essas experiências, muitas vezes desconfortáveis, são as que nos proporcionam as lições mais valiosas. São elas que nos desafiam a crescer, a refletir e a mudar. Em vez de resistir a essas dificuldades ou lamentar as circunstâncias adversas, os estoicos nos incentivam a acolher essas situações com uma mente aberta e grata. A prática da gratidão estoica não é sobre buscar ativamente a dor ou o sofrimento, mas sim sobre aprender a valorizar o que quer que a vida nos traga. Em uma visão estoica, a dor e o desconforto são reconhecidos como inevitáveis, mas também como essenciais para nosso desenvolvimento. Em vez de nos concentrarmos no que perdemos ou nas adversidades que enfrentamos, podemos escolher olhar para o que essas situações nos ensinaram. Talvez tenhamos aprendido mais sobre nossa própria resiliência, sobre o valor da paciência ou até mesmo sobre o que realmente importa em nossas vidas. Ao fazermos isso, transformamos a maneira como nos relacionamos com o mundo. Em vez de viver com uma mentalidade de escassez, focada no que falta, passamos a cultivar uma mentalidade de abundância, gratos por tudo o que temos e por tudo o que aprendemos. Quando adotamos uma prática diária de gratidão, não importa se o dia foi bom ou ruim, começamos a mudar nossa percepção do mundo. A gratidão nos permite mudar o foco da nossa atenção. Em vez de nos fixarmos nas coisas que não estão indo bem ou no que nos falta, começamos a perceber o que está presente, o que temos e o que já conquistamos. A gratidão se torna uma prática constante de reconhecimento e apreciação, criando uma mentalidade de paz e contentamento. Essa atitude de gratidão nos permite viver de maneira mais plena, mais centrada e mais equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. Essa mentalidade de gratidão também tem o poder de nos libertar da comparação constante com os outros. Em uma sociedade em que somos constantemente expostos a padrões de sucesso e felicidade, a prática da gratidão nos oferece uma fuga desse ciclo. Quando estamos verdadeiramente gratos pelo que temos, não sentimos a necessidade de nos comparar com os outros ou de buscar mais e mais para nos sentirmos completos. A gratidão nos permite ver a beleza no que já possuímos e nas pequenas coisas da vida, nos ajudando a cultivar um senso de paz interior, independentemente das pressões externas. Ao adotar essa perspectiva, transformamos nossa experiência de vida, criando um espaço de equilíbrio e contentamento genuínos. Portanto,
A prática da gratidão estoica não é uma técnica simples ou uma solução rápida para os desafios da vida, mas sim uma maneira de transformar nossa relação com o mundo e com nós mesmos. Ao escolher ser grato por tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, passamos a adotar uma mentalidade de aceitação e de sabedoria. A gratidão se torna uma ferramenta poderosa que nos ajuda a viver de maneira mais autêntica, mais plena e mais serena, independentemente do que a vida nos apresenta. Assim, praticando a gratidão com o coração aberto, aprendemos a viver em paz, com contentamento e com um profundo senso de propósito. Imagine a transformação que pode ocorrer em sua vida ao começar a aplicar os princípios da sabedoria estoica. A paz interior não é algo que depende das circunstâncias externas ou de fatores além do seu alcance, mas uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo, um estado mental que é cultivado a partir das escolhas que você faz. Como bem disse Marco Aurélio, a felicidade está em nosso controle. Isso nos lembra que a verdadeira paz e serenidade vem de dentro, de como escolhemos reagir a situações que surgem em nossa vida. O caos ao nosso redor pode ser inevitável, mas a maneira como você escolhe viver com ele está totalmente ao seu alcance. O mundo lá fora pode ser imprevisível, turbulento e, por vezes, esmagador, mas a paz que você decide cultivar dentro de si não precisa ser. Os estoicos nos ensinam que, ao entendermos o que podemos controlar e aceitarmos o que está além de nosso controle, podemos encontrar um equilíbrio profundo e duradouro. Ao focarmos no presente, em vez de nos perdermos em preocupações com o passado ou com o futuro, encontramos uma clareza mental que nos permite agir com calma e intenção. Isso não significa que o caminho será fácil, mas ao adotar essas práticas, você começa a construir uma base sólida de serenidade que te permite lidar com as adversidades de forma mais tranquila e eficaz. A chave está em focar no que realmente está ao seu alcance, em não se deixar levar pelos ventos do caos externo, e em cultivar uma mentalidade de gratidão e aceitação. A prática de controlar nossas reações, de aceitar os desafios como oportunidades de crescimento e de focar no presente nos dá um poder inestimável de criar a paz que desejamos dentro de nós, independentemente das circunstâncias externas. Agora, eu te convido a refletir: o que você pode controlar em sua vida hoje para alcançar mais paz interior? Quais atitudes e escolhas você pode fazer para começar a aplicar esses princípios estoicos e começar a construir uma mentalidade mais serena e equilibrada? Você já tentou argumentar com um narcisista? É como tentar discutir com um espelho que só reflete a própria vaidade. Mas e se eu te dissesse que os antigos estoicos tinham respostas poderosas para lidar com esse tipo de comportamento? Neste vídeo, vamos explorar 7 frases estoicas que, ao serem usadas com sabedoria, podem fazer até mesmo o narcisista mais controlador perder o equilíbrio. Essas frases não são armas para atacar, mas ferramentas para preservar sua paz interior enquanto lida com pessoas difíceis. Fique até o final para descobrir como aplicá-las e transformar esses encontros desgastantes em oportunidades de crescimento pessoal. 1. O que está fora de você não pode te perturbar, a menos que você permita. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, nos oferece uma lição valiosa sobre o verdadeiro controle emocional. Quando você está diante de um narcisista, a dinâmica do poder é clara. Eles vivem para provocar, manipular e, acima de tudo, controlar as emoções alheias. O que o narcisista busca não é apenas atenção, mas uma reação que valide o domínio que imaginam ter sobre os outros. No entanto, ao compreender e aplicar o ensinamento de Marco Aurélio, você pode inverter completamente esse jogo. O estoicismo nos ensina que ninguém, por mais manipulador que seja, tem o poder de mexer com a nossa paz interior, a menos que nós entreguemos esse poder de bandeja. É como um botão de controle remoto. Se você guarda o controle consigo, ninguém consegue mudar os canais das suas emoções. No caso de interações com narcisistas, isso significa não cair na armadilha das provocações, por mais tentadoras que sejam as respostas imediatas. Imagine, por exemplo, que o narcisista faça um comentário ácido ou tente te menosprezar em público. A reação natural de muitos seria devolver na mesma moeda ou se sentir ferido. Mas, ao internalizar que as palavras ou ações deles estão completamente fora do seu controle, e que o que realmente importa é como você decide responder, você tira deles qualquer possibilidade de vitória. O desconforto que eles esperavam gerar em você volta para eles como um bumerangue. Ao permanecer calmo e inabalável, você transmite uma mensagem poderosa. Sua tentativa de me desestabilizar não funcionará, porque eu não estou à mercê das suas atitudes. Esse tipo de postura não é apenas uma defesa, mas também uma forma de reafirmar sua própria força. Quando você decide que o que está fora de você não merece o peso de uma preocupação, você retira o combustível que o narcisista precisa para continuar. Lembre-se, porém, que essa prática exige autodomínio e, acima de tudo, consistência.
É um exercício contínuo de se lembrar de que a sua paz interior não está em jogo a menos que você decida colocá-la. O narcisista pode tentar, pode insistir, mas a partir do momento em que você se torna consciente desse ensinamento estoico, a única pessoa que pode perturbar seu equilíbrio emocional é você mesmo. E essa é uma liberdade que nenhum narcisista, por mais habilidoso, pode roubar. 2. Se você está irritado com algo fora do seu controle, a culpa é sua por permitir que isso te irrite. Essa frase de Marco Aurélio toca diretamente na raiz do controle emocional, algo que um narcisista não suporta perder. Narcisistas se alimentam de reações emocionais, especialmente as negativas, porque elas reafirmam sua suposta influência sobre os outros. No momento em que você se irrita ou demonstra frustração, está, ainda que indiretamente, entregando a eles o que mais desejam, a confirmação de que tem o poder de abalar suas emoções. No entanto, essa frase é um lembrete contundente de que essa permissão vem unicamente de você. A irritação é uma resposta que surge de expectativas não atendidas ou de uma percepção de ameaça. Um narcisista, habilidoso em criar cenários desconfortáveis, sabe manipular situações para que você se sinta ofendido ou desestabilizado. Mas quando você adota o ensinamento estoico e internaliza que nada fora de você tem o direito de causar irritação sem o seu consentimento, o jogo muda. O narcisista pode lançar suas palavras cortantes, criar conflitos ou até tentar te humilhar. Mas a sua falta de reação emocional envia uma mensagem clara: eu não sou um terreno fértil para suas manipulações. Esse controle não significa apatia ou aceitação passiva. Pelo contrário, é uma posição de força, onde você reconhece que a irritação é uma escolha, e uma escolha que você pode recusar. Quando você permanece calmo diante das provocações de um narcisista, está protegendo não apenas sua paz interior, mas também reafirmando a sua autonomia. O narcisista, por outro lado, se vê frustrado, porque sua estratégia depende completamente de provocar uma reação que valide sua percepção de controle. Aplicar esse princípio estoico exige prática e autoconhecimento. É necessário reconhecer seus próprios gatilhos emocionais e estar atento a situações que costumavam te irritar no passado. Quando confrontado com o comportamento de um narcisista, pergunte a si mesmo: o que ganho ao me irritar com isso? Vale a pena ceder meu equilíbrio emocional para algo que está além do meu controle? Essa pausa reflexiva é muitas vezes o suficiente para quebrar o ciclo de irritação e reafirmar sua posição de poder. Ao demonstrar que suas emoções não estão à venda, você não apenas desarma o narcisista, mas também reforça uma lição valiosa para si mesmo: o que está fora do seu controle não merece o custo da sua paz. Essa postura é o que realmente desestabiliza o narcisista, porque eles percebem que, sem o domínio sobre suas emoções, não há espaço para sua influência. Você recupera o controle, com ele, a liberdade de viver de acordo com seus valores, não sob os caprichos alheios. 3. Nada é grande ou pequeno, exceto nossa percepção. Epicteto nos lembra que o significado das coisas não está nelas mesmas, mas na forma como escolhemos enxergá-las. Essa ideia é especialmente poderosa quando lidamos com o narcisista, pois eles dependem de nossa interpretação exagerada de suas palavras e ações para exercer controle. Um comentário crítico, uma atitude condescendente ou até mesmo um silêncio calculado só tem o poder de nos ferir se nós lhes atribuirmos um peso maior do que realmente possuem. E é exatamente isso que o narcisista espera: que suas provocações sejam vistas como algo monumental, algo capaz de abalar sua confiança e sua paz. No entanto, quando você entende que tudo, desde insultos até gestos de desprezo, só tem o tamanho que sua percepção lhes concede, você ganha uma nova forma de reagir. O narcisista pode tentar te menosprezar em uma reunião, por exemplo, com uma frase carregada de sarcasmo. Sua escolha, então, é ver isso como uma provocação significativa ou como uma tentativa vazia de chamar atenção. Quando você opta por desconsiderar a importância dessas ações, mostrando indiferença ou reagindo de forma calma, você tira do narcisista o terreno em que ele se apoia. A indiferença estoica não é passividade, mas sim uma postura de força. Ao não reagir emocionalmente, você demonstra que não está disposto a jogar o jogo do narcisista. Mais do que isso, você reforça a ideia de que sua tranquilidade é imperturbável. Para o narcisista, que depende de validação constante, seja positiva ou negativa, essa postura é profundamente desconcertante. Ao não enxergar grandeza ou gravidade nas suas tentativas de manipulação, você as reduz a exatamente o que elas são: gestos pequenos e insignificantes. Essa prática exige treino, especialmente porque somos naturalmente inclinados a dar importância às palavras ou ações que nos ferem. Mas o segredo está em lembrar que nossa percepção é uma escolha ativa. Quando você muda a forma como enxerga as provocações de um narcisista, essas provocações perdem a força.
Um insulto deixa de ser uma ofensa e passa a ser apenas um som. Uma atitude hostil deixa de ser uma ameaça e se torna apenas um comportamento alheio que não reflete nada sobre você. No momento em que você decide que nada vindo de um narcisista é grande ou pequeno por natureza, mas apenas pelo valor que você escolhe dar, você desarma completamente qualquer tentativa de manipulação. A mensagem que você transmite é clara. O que você faz ou diz não tem poder aqui. E nessa postura está a verdadeira vitória do estoicismo, não sobre o outro, mas sobre a vulnerabilidade emocional que permitia que suas ações afetassem você. 4. A melhor vingança é não ser como eles. Essa frase sintetiza o poder da autossuficiência emocional e do controle interno que o estoicismo prega. Quando o narcisista tenta puxá-lo para o jogo deles, seja por meio de provocações, manipulações ou ofensas, o objetivo é claro: fazê-lo agir de forma reativa e descer ao mesmo nível de mesquinhez e instabilidade emocional que eles habitam. No entanto, a verdadeira força está em resistir a esse impulso, mantendo a calma e a integridade. É nesse momento que você demonstra que sua força vem de um lugar que eles não conseguem alcançar. O narcisista próspera em situações de confronto, porque é no caos que eles encontram uma sensação ilusória de controle. Quando você reage da mesma maneira que eles, com raiva, desprezo ou desejo de revidar, você valida a dinâmica que eles criaram e se coloca dentro do campo de batalha que eles controlam. Mas, ao recusar o convite para esse jogo tóxico, você não apenas protege sua paz interior, mas também expõe a fragilidade por trás da máscara de poder que eles usam. Manter a postura estoica em situações de conflito não é sinal de fraqueza, mas de domínio completo sobre si mesmo. Não ser como ele significa não se deixar levar por comportamentos impulsivos, não ceder à necessidade de humilhar ou vencer no mesmo jogo sujo. É uma demonstração de que você é guiado por princípios mais elevados e não pela necessidade de agradar ou provocar os outros. Essa prática também traz uma lição poderosa. Vingança não é sobre ferir o outro, mas sobre se libertar do impacto que eles poderiam ter sobre você. Quando você escolhe não ser como eles, está reafirmando que seu comportamento não será moldado pelas ações de alguém que age com intenções egoístas ou destrutivas. Essa postura desarma completamente o narcisista, porque eles dependem de sua participação ativa no ciclo de manipulação. Ao não fornecer essa reação, você os deixa sem poder, obrigando-os a confrontar o vazio de suas tentativas. Claro, essa escolha exige autoconsciência e paciência. É desafiador não ceder à tentação de revidar quando alguém tenta intencionalmente te provocar. Mas a recompensa é imensa. Você preserva sua dignidade, sua paz e, acima de tudo, seu senso de controle. O estoicismo nos lembra que nossa força não está em vencer os outros no terreno deles, mas em permanecer inabaláveis em nosso próprio caminho. No final, a maior vitória sobre o narcisista é mostrar que você não precisa recorrer a jogos mesquinhos para se sentir realizado ou em paz. Sua força está em ser quem você é, independentemente de quem eles são. E, ironicamente, essa é a vingança que mais os desestabiliza. Perceber que suas ações não têm o poder de transformá-lo naquilo que eles esperam. 5. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa lição estoica é uma das mais libertadoras quando aplicada a situações difíceis, especialmente ao lidar com narcisistas. Um narcisista tem como objetivo central manipular o ambiente ao seu redor para exercer controle, seja por meio de provocações, distorções de fatos ou até mesmo criando situações de conflito. Eles acreditam que, ao moldar os eventos externos, conseguem também influenciar as emoções das pessoas ao seu redor. E, muitas vezes, conseguem, mas apenas quando essas pessoas esquecem que o verdadeiro poder está dentro delas, não no que acontece fora. Quando você internaliza que tem total controle sobre sua mente e que os eventos externos são irrelevantes para sua paz interior, quebra o ciclo de manipulação que o narcisista tenta estabelecer. Por exemplo, se o narcisista tenta te desestabilizar publicamente com críticas ou humilhações, a reação esperada é que você sinta raiva, vergonha ou a necessidade de se defender. No entanto, ao compreender que essas ações são apenas ruídos externos e que você tem o poder de decidir como interpretá-las, você se torna impenetrável às suas tentativas. Esse controle sobre a mente não é passividade, mas sim uma escolha ativa e consciente de não permitir que o externo dite seu estado interno. Quando você demonstra calma e autocontrole em situações provocativas, envia uma mensagem poderosa: meu bem-estar não depende de você. Para um narcisista, que mede sua influência pelo impacto que causa, isso é profundamente desestabilizador. Eles se alimentam da reação emocional dos outros, e a ausência dessa reação equivale a uma perda de poder. Claro, isso não significa ignorar completamente os eventos externos ou fingir que eles não existem. Significa, sim,
Perceber que você não tem controle sobre o que o narcisista diz ou faz, mas tem total controle sobre como escolhe reagir. É essa percepção que traz força, porque elimina a sensação de vulnerabilidade diante das ações alheias. Você não pode impedir o narcisista de tentar manipular o ambiente, mas pode impedir que essas manipulações influenciem sua mente. Essa abordagem estoica exige prática, especialmente porque vivemos em uma cultura que constantemente reforça a ideia de que nossas emoções devem ser moldadas pelas circunstâncias. Mas cada vez que você escolhe focar no que está dentro de seu controle, sua mente, suas percepções, suas ações, reforça sua liberdade emocional. E essa liberdade é algo que o narcisista nunca poderá tirar de você, por mais que tente. Mostrar que seu poder está na mente, e não nos eventos, é como erguer uma barreira invisível contra a manipulação. Para o narcisista, isso é um golpe certeiro no ego, porque eles percebem que suas ações são ineficazes contra alguém que não permite que eventos externos ditem sua paz. Para você, é a realização de que sua força vem de dentro, e nada, nem mesmo o comportamento mais tóxico, pode abalar isso. 6. Antes de falar, deixe suas palavras passarem por 3 filtros. São verdadeiras, necessárias, gentis. Essa frase é uma verdadeira bússola para lidar com situações desafiadoras, especialmente com narcisistas, que prosperam em ambientes de conflito e reatividade emocional. Narcisistas são mestres em criar situações tensas, onde a resposta impulsiva se torna uma armadilha perfeita para alimentar seus jogos de manipulação. Mas o estoicismo nos oferece uma saída, a reflexão consciente antes de qualquer palavra dita. E é aqui que os 3 filtros se tornam uma ferramenta essencial para manter a paz e frustrar qualquer tentativa de controle emocional. O primeiro filtro, são verdadeiras, nos chama a atenção para a importância de falar apenas o que é baseado em fatos e não em impulsos ou percepções distorcidas pelo calor do momento. Os narcisistas costumam manipular narrativas e distorcer informações para confundir e provocar reações. Quando você responde com algo genuíno e factual, sem cair nas armadilhas emocionais, você elimina qualquer possibilidade de que suas palavras sejam usadas contra você. O segundo filtro, são necessárias, desafia a impulsividade que muitos narcisistas tentam provocar. Eles frequentemente lançam provocações ou criam conflitos irrelevantes apenas para obter atenção ou escalar a tensão. Perguntar-se se o que você vai dizer é realmente necessário para o momento impede que você desperdice energia com debates ou comentários que não levarão a lugar algum. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa, porque ele demonstra autocontrole e nega ao narcisista o combustível que ele busca. Por fim, o terceiro filtro, são gentis, é onde o estoicismo demonstra sua verdadeira força. Ser gentil não significa ser passivo ou permitir abusos, mas sim escolher responder de uma forma que não alimente o ciclo de hostilidade. Para um narcisista, que espera desencadear reações negativas ou defensivas, uma resposta equilibrada e gentil é profundamente desconcertante. Isso não apenas preserva sua paz interior, mas também reforça que você está no controle da situação, não eles. Ao aplicar esses 3 filtros, você não está apenas protegendo a si mesmo, mas também mudando a dinâmica da interação. O narcisista, que se alimenta de caos e respostas impulsivas, encontra uma barreira intransponível em sua calma e reflexão. É como enfrentar uma tempestade com a serenidade de um lago. Por mais que tentem agitar a água, ela retorna à sua quietude natural. Essa prática exige paciência e disciplina, porque o instinto de responder imediatamente, especialmente em situações de provocação, é forte. Mas cada vez que você passa suas palavras por esses filtros, reforça sua posição de força e equilíbrio. Ao demonstrar que suas respostas são cuidadosamente ponderadas, você não apenas preserva sua paz, mas também envia uma mensagem clara: eu sou guiado pelos meus princípios, não pelas suas provocações. Para um narcisista, que depende de reações para validar seu senso de controle, isso é a maior frustração. Para você, é a realização de que nenhuma manipulação externa pode roubar sua liberdade emocional. 7. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Essa frase encapsula o coração da integridade estoica. Agir e falar de acordo com princípios firmes, independentemente das circunstâncias externas. Em situações desafiadoras, especialmente quando lidamos com narcisistas, manter essa postura é uma demonstração de força que desarma qualquer tentativa de manipulação ou provocação. Narcisistas operam em um terreno onde a moralidade é frequentemente distorcida, onde a verdade é moldada para atender aos próprios interesses, e onde a provocação é uma ferramenta para gerar reações. Ao escolher viver de acordo com essa máxima estoica, você remove qualquer oportunidade para que eles tenham influência sobre você. Se não é certo, não faça é um convite para agir com retidão, mesmo sob pressão.
Um narcisista frequentemente cria cenários em que as pessoas ao seu redor se sentem compelidas a reagir de forma impulsiva ou defensiva. Talvez tentem te colocar contra outras pessoas, distorcendo fatos ou criando situações de conflito. Resistir a essa pressão significa manter suas ações alinhadas com o que é moral e correto, mesmo que a situação tente te empurrar para o contrário. Quando você age com firmeza e de forma ética, o narcisista não encontra brechas para manipular suas ações ou questionar sua postura. Da mesma forma, se não é verdade, não diga, reforça a importância de manter a honestidade como um pilar, mesmo quando a tentação de rebater com palavras impulsivas ou exageradas for grande. Narcisistas frequentemente usam mentiras ou distorções como ferramentas para confundir e controlar. Ao se recusar a entrar nesse jogo, ao falar apenas o que é verdade e necessário, você elimina a possibilidade de que suas palavras sejam usadas contra você. Sua integridade se torna uma armadura que o protege das tentativas de manipulação, porque você simplesmente não dá ao narcisista nenhum material para trabalhar. Manter essa postura não significa que você deve ignorar o comportamento do narcisista ou evitar conflitos quando necessário, mas sim que sua reação a eles deve ser pautada por princípios inabaláveis. Essa abordagem confunde o narcisista, pois eles esperam que você reaja de forma emocional, impulsiva ou equivocada. Quando você responde com retidão e verdade, você demonstra que sua força vem de dentro, e não é algo que eles possam abalar. Além de frustrar as tentativas do narcisista, viver de acordo com essa frase traz um benefício mais profundo: a paz interior. Saber que suas ações e palavras estão alinhadas com seus valores elimina qualquer culpa ou dúvida que poderia surgir ao lidar com situações tensas. Você não está apenas reagindo a um narcisista, está reafirmando quem você é e o que representa. No final, essa integridade é o que mais desconcerta um narcisista. Sem território para atacar, sem brechas para manipular, ele se vê diante de alguém que não cede ao jogo emocional. Para você, essa postura não é apenas uma defesa, mas uma vitória silenciosa, porque preserva sua paz, sua moralidade e sua liberdade de ser guiado apenas pelos seus princípios, nunca pelas provocações alheias. Lidar com narcisistas nunca é fácil, mas essas frases estoicas oferecem um escudo poderoso. Ao aplicá-las, você não apenas mantém sua paz, mas também mostra que não está à mercê do ego alheio. Lembre-se, o objetivo não é entrar em guerra, mas preservar sua tranquilidade. Agora, diga nos comentários, qual dessas frases você acha que seria mais eficaz na sua vida? E se este vídeo trouxe valor para você, deixe seu like e compartilhe com... Imagine acordar cada dia com uma sensação de calma e controle, sem as habituais correntes do estresse puxando você para baixo. Agora, pense nas vezes em que o estresse o impediu de aproveitar momentos preciosos com sua família ou de agarrar oportunidades de crescimento pessoal e profissional. É um cenário comum, não é mesmo? Estamos frequentemente tão imersos em nossas rotinas aceleradas e exigências incessantes que esquecemos de respirar, literalmente e metaforicamente. Entretanto, o que muitos não percebem é que a chave para uma vida mais tranquila e menos estressante pode já estar ao nosso alcance, nas lições dos antigos filósofos estoicos. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Esses pensadores não apenas enfrentaram adversidades e pressões que rivalizam com muitas das nossas experiências modernas, mas também desenvolveram métodos para navegar através delas com graça e equilíbrio. Este vídeo é mais do que um guia. É um convite para transformar sua percepção e reação ao mundo ao seu redor. Vamos explorar juntos como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados para diminuir o estresse diário e cultivar uma serenidade duradoura. Ao entendermos melhor nossas próprias reações e ao aprendermos a controlar nossas respostas, podemos não apenas enfrentar os desafios da vida com mais calma, mas também desfrutar de uma existência mais rica e satisfatória. Portanto, se você está cansado de sentir que sua vida é uma constante administração de crises, fique conosco. As táticas que vamos discutir aqui têm o poder de alterar profundamente seu dia a dia, oferecendo paz e perspectiva nova. Preparado para começar essa jornada? Vamos mergulhar nas práticas e na sabedoria que podem ajudá-lo a conquistar a paz agora e sempre. 1. Entenda o estresse. O estresse, frequentemente visto como um inimigo moderno, permeia vários aspectos de nossa vida, desde pressões no trabalho até desafios pessoais. Mas, o que exatamente é o estresse? Em termos biológicos, o estresse é uma resposta do nosso corpo a percepções de ameaça ou demanda, desencadeando uma série de reações físicas e químicas destinadas a nos preparar para enfrentar ou fugir da situação. Esta resposta, conhecida como luta ou fuga, é vital para a sobrevivência em circunstâncias críticas, mas quando ativada de forma crônica, pode ser debilitante. Sêneca, um dos mais célebres filósofos estoicos, discorreu sobre o estresse de uma forma que ressoa ainda hoje.
Ele observou que muitas das nossas perturbações internas são exacerbadas, ou até mesmo criadas, por nossas próprias mentes. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas, afirmou ele. Essa perspectiva é crucial para entendermos como podemos começar a controlar o estresse. Em vez de permitir que eventos externos determinem nosso estado interno, podemos escolher como interpretar e reagir a essas circunstâncias. Este poder de escolha é a base do controle do estresse na filosofia estoica. A compreensão de que nossas reações emocionais são produtos de nossos próprios julgamentos e crenças nos empodera a enfrentar situações estressantes de maneira mais calma e racional. O primeiro passo para aplicar esta sabedoria estoica é a autoobservação. Comece por identificar as situações que habitualmente desencadeiam sua resposta ao estresse. Observe seus pensamentos durante esses momentos. Você está ampliando a gravidade da situação? Está assumindo um resultado negativo? Essas perguntas podem ajudar a revelar como suas interpretações podem estar exacerbando suas reações de estresse. Além disso, é vital desenvolver uma prática de conscientização das emoções. Permita-se sentir o estresse sem julgamento, reconhecendo como uma resposta natural do corpo, e então questione as premissas subjacentes aos seus sentimentos. Essa abordagem não só reduz a intensidade da emoção, como também amplia sua capacidade de responder de maneira mais adaptativa e menos reativa. Por fim, integrar uma prática regular de reflexão e meditação pode fortalecer sua habilidade de se desconectar das automáticas respostas de estresse. Dedicar tempo para refletir sobre suas experiências diárias e as emoções associadas ajuda a cultivar uma maior resiliência emocional, permitindo que você enfrente futuras adversidades com maior equilíbrio e serenidade. Assim, ao entender o estresse através de uma lente estoica, não apenas gerenciamos melhor nossas reações emocionais, mas também abrimos caminho para uma vida mais calma e controlada. A prática de observar, questionar e adaptar nossas respostas ao estresse pode transformar profundamente como vivenciamos nosso mundo, levando-nos a um estado mais pacífico e menos perturbado. 2. Percepção é tudo. Um dos pilares centrais da filosofia estoica é o conceito de que nossa perturbação não vem dos eventos em si, mas da interpretação que fazemos desses eventos. Epicteto, um filósofo estoico, articulou isso de forma clara quando disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas." Esta ideia é especialmente relevante no contexto do estresse, onde nossa percepção pode tanto inflamar quanto aliviar nossa resposta emocional. Entender esse princípio estoico pode ser um divisor de águas na maneira como lidamos com as pressões do dia a dia. Ao focarmos em mudar nossas interpretações, e não as circunstâncias externas, ganhamos controle sobre nossas emoções e, consequentemente, sobre nossa vida. A capacidade de reenquadrar nossos pensamentos e perceber as situações sob uma nova luz é uma ferramenta poderosa contra o estresse. Para começar a praticar esse reenquadramento, primeiro é necessário reconhecer os padrões automáticos de pensamento que frequentemente exacerbam o estresse. Estes podem incluir a catastrofização, prever o pior cenário possível, a personalização, assumir que os eventos negativos são diretamente relacionados a você de maneira pessoal, ou a generalização excessiva, usar um evento isolado como prova de uma tendência universal negativa. Uma vez identificados, o desafio é questionar e substituir esses pensamentos. Por exemplo, se você se pegar pensando que um contratempo no trabalho é um desastre total, pergunte-se: existem outras maneiras de ver essa situação? Quais são os fatos e quais são as minhas interpretações? Essa abordagem permite que você se distancie emocionalmente da situação e a veja de uma maneira mais objetiva e menos carregada. Outra técnica útil é a prática da visão da terceira pessoa. Imagine que você é um observador externo da sua própria vida. Como você aconselharia alguém que estivesse na mesma situação? Frequentemente, esse distanciamento ajuda a ver soluções e perspectivas que antes estavam obstruídas pelo calor das emoções. Além disso, integrar a prática de gratidão diária pode mudar significativamente sua percepção geral. Ao fim de cada dia, reflita sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Esse simples ato pode alterar o foco do que falta na sua vida para o que já é abundante, cultivando uma perspectiva mais positiva e menos reativa. Implementando essas estratégias, não apenas reduzimos a intensidade do estresse, mas também cultivamos uma maior resiliência emocional. Passamos a ver desafios como oportunidades para crescimento e aprendizado, em vez de ameaças ao nosso bem-estar. Com o tempo, essa nova maneira de perceber os eventos nos fortalece contra as adversidades e nos permite viver uma vida mais calma e centrada. 3. Foco no que pode controlar. Um dos ensinamentos mais práticos e transformadores da filosofia estoica diz respeito ao controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um influente filósofo estoico,
ensinou que devemos dividir as coisas em duas categorias: as que estão em nosso controle e as que não estão. Este simples, mas profundo discernimento é fundamental para reduzir o estresse e viver uma vida mais pacífica e produtiva. As coisas que estão sob nosso controle incluem nossas próprias ações, reações, valores e julgamentos. Por outro lado, eventos externos, as ações de outras pessoas e muitos resultados que desejamos influenciar estão, em grande parte, fora de nosso controle direto. O desafio, e ao mesmo tempo a oportunidade, é focar nossa energia e atenção nas áreas que podemos efetivamente mudar e aceitar o resto como parte da condição humana. Prática de Mindfulness e aceitação. Para começar a implementar este princípio, a prática de Mindfulness, atenção plena, pode ser extremamente útil. Mindfulness envolve estar presente no momento atual, observando seus pensamentos, sentimentos e sensações sem julgamento. Esta prática ajuda a reconhecer quando sua mente está preocupada com coisas fora do seu controle. Ao se tornar mais consciente de seus padrões de pensamento, você pode começar a redirecionar sua atenção para o que realmente pode influenciar. Exercícios de foco e controle. Uma técnica eficaz é o exercício de segmentação diária. Cada manhã, faça uma lista das tarefas ou desafios do dia. Em seguida, marque cada item como dentro do meu controle, parcialmente dentro do meu controle ou fora do meu controle. Use isso para planejar seu dia, concentrando-se nas ações que estão firmemente dentro de sua esfera de influência. Isso não só aumenta a eficiência, mas também a satisfação de saber que você está fazendo tudo ao seu alcance para impactar positivamente seu dia. Aceitação sem passividade. É vital entender que aceitar o que está fora de seu controle não significa passividade. Pelo contrário, a verdadeira aceitação estoica envolve reconhecer as limitações enquanto se empenha ativamente para melhorar o que é possível. Este equilíbrio entre aceitação e ação pode liberar uma quantidade significativa de energia que, de outra forma, seria desperdiçada em frustração e ressentimento. Por exemplo, se você está preocupado com a saúde de um ente querido, reconheça que não pode controlar sua condição, mas pode oferecer suporte, amor e cuidado. Focar nos aspectos positivos que você pode contribuir, em vez de se fixar no que está fora de seu alcance, pode ajudar a aliviar o estresse emocional associado à situação. Vivendo com intenção. Ao concentrar-se no que pode controlar, você começa a viver com mais intenção e propósito. Cada decisão e ação se tornam mais significativas quando você entende e aceita os limites do seu controle. Isso não apenas reduz o estresse, mas também promove uma sensação mais profunda de paz e satisfação com a vida. Portanto, ao aplicar essa perspectiva estoica ao seu dia a dia, você pode transformar significativamente sua experiência de vida, reduzindo o estresse e aumentando seu bem-estar e eficácia pessoal. Concentrar-se no que realmente está em seu controle é uma tática poderosa para conquistar a paz agora e sempre. 4. Aceitação ativa. Já no cerne da filosofia estoica, encontramos a aceitação ativa, um princípio que nos encoraja a aceitar as coisas como elas são, enquanto permanecemos comprometidos com a melhoria contínua do que está ao nosso alcance. Esta abordagem nos ajuda a reconhecer e lidar com a realidade de maneira pragmática e serena, sem nos rendermos à passividade ou ao desespero. A aceitação ativa começa com a compreensão de que muitos aspectos da vida estão além do nosso controle direto, como o comportamento de outras pessoas, eventos naturais ou mesmo alguns resultados de nossas próprias ações. Entretanto, ao invés de nos sentirmos impotentes ou frustrados com essa realidade, a filosofia estoica nos ensina a abraçar essas circunstâncias com tranquilidade e focar nossa energia e atenção naquilo que podemos efetivamente influenciar. Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais proeminentes filósofos estoicos, exemplificou essa prática em sua própria vida. Governando um vasto império, enfrentou inúmeras crises, desde invasões bárbaras até epidemias e intrigas políticas. Em vez de sucumbir ao desespero ou à raiva diante dos desafios que estavam fora de seu controle, ele focava em governar com virtude e sabedoria, esforçando-se para tomar decisões justas e eficazes dentro das limitações impostas pela realidade. A prática da aceitação ativa implica também uma profunda honestidade consigo mesmo. É necessário avaliar continuamente nossas capacidades e limitações, reconhecendo onde podemos melhorar e o que deve ser aceito como parte das condições existentes. Este processo de autoavaliação ajuda a evitar a armadilha de almejar mudanças irrealistas ou de negligenciar o poder que realmente temos para influenciar positivamente nossa vida e a de outros. Além disso, a aceitação ativa não é uma desculpa para a complacência, mas um chamado à ação consciente e ponderada. Envolve a busca constante pelo equilíbrio entre aceitar a realidade e lutar para melhorá-la. Neste sentido, cada pequeno esforço para viver de acordo com nossos valores mais elevados
mesmo que o contexto seja adverso, é um passo em direção à paz e à realização pessoal. Em última análise, a aceitação ativa é uma poderosa ferramenta estoica para a gestão do estresse. Ao nos liberarmos do peso de tentar controlar o incontrolável e ao canalizarmos nossa energia para áreas produtivas, podemos encontrar uma serenidade duradoura. Isso nos permite enfrentar a vida não como uma série de problemas a serem resolvidos, mas como uma jornada de crescimento contínuo, onde cada desafio é uma oportunidade para aplicar nossa compreensão e nossas virtudes de maneiras novas e significativas. 5. Simplifique sua vida. A simplificação da vida é uma tática poderosa na busca por uma existência menos estressante e mais significativa, uma ideia amplamente promovida na filosofia estoica. O princípio estoico de viver de acordo com a natureza não se refere apenas ao mundo natural, mas também a uma natureza pessoal que valoriza a simplicidade e a essência das coisas. Simplificar a vida envolve mais do que desapegar-se de objetos físicos. Trata-se de uma abordagem holística que abrange também nossas relações, obrigações e até mesmo nossos pensamentos. O primeiro passo para simplificar a vida é revisitar e redefinir nossas prioridades. Isso significa identificar o que é verdadeiramente essencial e o que serve apenas como distração ou fonte de estresse. Os estoicos acreditam que a felicidade e a paz surgem não ao adicionarmos mais à nossa vida, mas ao removermos o supérfluo que nos sobrecarrega. Isso pode significar diminuir compromissos sociais que não nos trazem alegria ou satisfação, desfazer-se de bens materiais que não usamos, ou mesmo abandonar hábitos que reconhecemos serem prejudiciais. Na prática, simplificar a vida requer uma avaliação honesta de nossas atividades diárias. Pergunte-se: essa atividade ou objeto contribui para minha felicidade ou bem-estar? Está alinhado com meus valores mais profundos? Se a resposta for negativa, talvez seja o momento de considerar sua eliminação. Essa análise pode ser aplicada a tudo, desde a maneira como gastamos nosso tempo até as pessoas com quem escolhemos nos envolver. Além de simplificar os aspectos físicos e sociais da vida, é crucial considerar também a simplificação dos nossos processos mentais. Isso envolve cultivar uma mentalidade que evita a complicação desnecessária de pensamentos e situações. Frequentemente, nosso estresse é amplificado não pela situação em si, mas pela complexidade com que a interpretamos. Praticar a clareza de pensamento e focar no presente são métodos estoicos que nos ajudam a ver as situações com mais objetividade e menos drama. Esta abordagem também sugere uma redução na multitarefa, um hábito comum na vida moderna. A capacidade de focar em uma tarefa de cada vez não apenas aumenta a eficiência, mas também reduz o estresse ao evitar a sobrecarga mental. A simplificação da vida envolve criar um espaço onde a qualidade de cada ação possa ser maximizada, em vez de quantidade de ações realizadas. Por fim, simplificar a vida é um exercício de contentamento. Ao nos contentarmos com menos, descobrimos mais espaço para a gratidão e a apreciação do que já possuímos. Esse contentamento não é uma resignação, mas uma celebração da liberdade que vem com o desapego do desnecessário. Os estoicos nos ensinam que ao cultivarmos essa simplicidade, não apenas reduzimos o estresse, mas também ganhamos uma clareza que enriquece profundamente nossa existência. 6. Pratique a autossuficiência. A autossuficiência, no contexto estoico, transcende a mera independência financeira ou física. Ela se refere à capacidade de encontrar contentamento e recursos internos que não dependam excessivamente de fatores externos. Esta forma de autossuficiência é vital para uma vida sem estresse, pois reduz a dependência de circunstâncias que estão fora do nosso controle. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem de uma mente que não é perturbada pelas vicissitudes da vida, mas que encontra paz e contentamento dentro de si mesma. Para desenvolver essa autossuficiência, é essencial cultivar uma forte conexão com os próprios valores e um profundo entendimento do que realmente contribui para o nosso bem-estar. A prática começa com a introspecção e a reflexão regular. Dedique um tempo diariamente para meditar sobre suas experiências, sentimentos e reações. Essa prática ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamentos que são úteis ou prejudiciais, aumentando sua capacidade de autogestão. Ao se tornar mais consciente de suas necessidades internas e de como você pode atendê-las independentemente das condições externas, você reforça sua autossuficiência emocional. Outro aspecto importante é o fortalecimento da resiliência. Isso envolve treinar-se para ver desafios e contratempos como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Encarar a vida com essa mentalidade não só reduz o impacto negativo de eventos adversos, mas também permite que você se recupere mais rapidamente deles. A resiliência é um componente-chave da autossuficiência porque proporciona a confiança necessária para navegar por situações incertas ou estressantes com mais calma e determinação. Além disso,
Desenvolver habilidades e conhecimentos diversos pode aumentar sua capacidade de lidar com diferentes situações de forma independente. Quanto mais competente e confiante você se sentir em suas habilidades, menos provável será que as adversidades externas perturbem seu equilíbrio emocional. A autossuficiência também envolve a criação de uma rotina diária que promova a estabilidade e a previsibilidade, elementos que podem significativamente diminuir o estresse. Uma rotina bem estruturada, com tempo reservado para trabalho, lazer, exercícios físicos e descanso, cria um ritmo de vida que apoia o bem-estar emocional e físico. Finalmente, é fundamental cultivar a gratidão e o apreço pelo que você tem. A prática da gratidão ajuda a focar nas coisas positivas da vida e diminui a necessidade de buscar constante validação ou satisfação externa. Ao apreciar o que você já possui e reconhecer como é capaz de criar uma vida plena com seus próprios recursos, você fortalece sua autossuficiência e capacidade de viver com menos estresse. Portanto, ao abraçar e praticar a autossuficiência estoica, você não apenas se protege contra as flutuações da vida externa, mas também cultiva uma fonte interna de paz e contentamento que é tanto robusta quanto sustentável. 7. O poder do silêncio. Na busca por uma vida sem estresse, a prática estoica do silêncio surge como uma poderosa ferramenta de calma e introspecção. Esta prática não se refere apenas à ausência de fala, mas também ao cultivo de um espaço interno de quietude, onde o barulho externo e as distrações não perturbam a serenidade da mente. Ao adotar períodos de silêncio, podemos acessar uma clareza e uma paz que são frequentemente obscurecidas pelo constante ruído do dia a dia. O silêncio, para os estoicos, é uma forma de exercitar a autodisciplina e o controle sobre as próprias reações e emoções. Ao escolher conscientemente se abster de falar sem necessidade, começamos a refletir mais profundamente sobre nossas palavras e ações, levando a escolhas mais deliberadas e consideradas. Esta prática nos ensina a não sermos precipitados ou impulsivos, atributos que muitas vezes amplificam o estresse e a ansiedade. Além de reduzir a frequência da fala, o poder do silêncio também se estende à minimização da exposição a ruídos e estímulos disruptivos. Em um mundo onde estamos constantemente bombardeados por informações e distrações digitais, reservar tempo para desconectar-se pode proporcionar um refresco necessário para a mente. Durante esses períodos de desconexão, você pode se engajar em atividades tranquilas como leitura, caminhadas na natureza ou meditação, que não só acalmam a mente, mas também fortalecem sua capacidade de concentração e presença. Praticar o silêncio também pode incluir a implementação de uma dieta de mídia, onde limitamos conscientemente nosso consumo de notícias e entretenimento que possam ser fontes de estresse ou negatividade. Ao filtrar o que permitimos que entre em nosso espaço mental, ganhamos mais controle sobre nosso estado emocional e sobre nossa capacidade de manter a paz interior. Além de seus benefícios para a redução do estresse, o silêncio oferece uma oportunidade para reflexão e autoconhecimento. Em momentos de quietude, sem as distrações habituais, somos capazes de ouvir nossos pensamentos mais profundos e sentimentos. Essa autoexploração pode revelar insights sobre nossas motivações, medos e desejos, permitindo um desenvolvimento pessoal mais autêntico e alinhado com nossos verdadeiros valores. Incorporar o silêncio na vida diária pode ser tão simples quanto iniciar e terminar o dia com um breve período de meditação ou contemplação silenciosa. Estes momentos podem servir como âncoras de calma, ajudando a começar e terminar cada dia com uma sensação de equilíbrio e preparação para enfrentar o que vier sem ser dominado pelo estresse. Em resumo, o silêncio é mais do que ausência de som. É uma prática de presença e consciência que nos ensina a filtrar o ruído externo e a cultivar uma força tranquila dentro de nós. Ao adotar o silêncio como parte integrante da vida, abrimos espaço para uma existência mais pacífica e centrada, equipados para enfrentar os desafios com serenidade e sabedoria. 8. Comunidade e suporte. Dentro da jornada para uma vida sem estresse, a importância de uma comunidade de apoio é frequentemente subestimada. Embora o estoicismo enfatize a autossuficiência e o controle interno, também reconhece que somos seres sociais por natureza, e que as relações humanas têm um papel fundamental em nossa saúde emocional e resiliência. Cultivar e manter uma rede de apoio sólida pode ser uma poderosa tática estoica para mitigar o estresse e promover a resiliência emocional. A comunidade fornece uma plataforma para compartilhar experiências, aprender uns com os outros e oferecer apoio mútuo durante tempos difíceis. A interação social, quando positiva e significativa, pode reduzir nossos níveis de estresse, aumentar nossa sensação de pertencimento e melhorar nossa autoestima e segurança. Estas interações também podem servir como um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas, o que por si só pode ser um grande alívio emocional. Para fortalecer sua rede de apoio, é importante cultivar relações que sejam não apenas frequentes, mas também profundas e significativas.
Isso envolve investir tempo e energia em desenvolver confiança e compreensão mútua, características que são cruciais para que os relacionamentos possam funcionar como verdadeiros sistemas de suporte. Relações superficiais ou conflituosas, por outro lado, podem na verdade aumentar o estresse ao invés de diminuí-lo. Além disso, envolver-se em comunidades que compartilham valores e interesses similares pode ser particularmente benéfico. Grupos de meditação, clubes de leitura, grupos de atividades físicas ou organizações voluntárias são exemplos de comunidades que podem proporcionar suporte emocional e físico. Nestes grupos, os membros podem se sentir mais entendidos e aceitos, o que é essencial para o desenvolvimento pessoal e para a redução do estresse. A prática estoica de desenvolver e manter relações saudáveis também inclui a habilidade de estabelecer limites saudáveis. Saber dizer não a demandas irrazoáveis e proteger-se de influências negativas são competências vitais para preservar a saúde emocional e a integridade pessoal. Estabelecer e manter esses limites pode ajudar a prevenir o esgotamento e garantir que as relações sejam recíprocas e enriquecedoras. Por fim, oferecer apoio aos outros é tão importante quanto receber. Ajudar alguém em necessidade não só fortalece os laços comunitários, mas também promove uma sensação de eficácia e propósito. Este ato de dar, quando feito de coração aberto e sem expectativas de reciprocidade, pode ser extremamente gratificante e reduzir significativamente o próprio estresse. Assim, ao integrar a construção de uma comunidade de apoio como parte de uma estratégia estoica para viver uma vida menos estressante, não só fortalecemos nossa capacidade de lidar com as adversidades, mas também enriquecemos nossa experiência de vida, tornando-a mais conectada, apoiada e resiliente. 9. Fechamento impactante. Ao longo deste vídeo, exploramos várias táticas estoicas que oferecem caminhos poderosos para viver uma vida menos estressante e mais centrada. Essas práticas, baseadas na sabedoria dos filósofos antigos, nos fornecem as ferramentas para enfrentar desafios com serenidade, cultivar a paz interna e fortalecer nossas conexões humanas. Ao aplicar essas táticas em nossas vidas diárias, podemos transformar não apenas nossa relação com o estresse, mas também a qualidade geral de nossa existência. Agora, enquanto nos aproximamos do final deste vídeo, quero reforçar a importância de cada passo que discutimos. Desde entender e gerenciar o estresse, reenquadrar nossa percepção, focar no que podemos controlar, aceitar ativamente as condições da vida, simplificar nossa existência, cultivar autossuficiência, valorizar o silêncio e construir uma comunidade de apoio. Cada aspecto contribui para uma vida mais plena e equilibrada. É crucial lembrar que a jornada para uma vida estoica menos estressante não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento e aprendizado. A prática diária dessas disciplinas estoicas nos permite não apenas enfrentar as adversidades do dia a dia, mas também nos prepara para viver de maneira mais intencional e significativa. Portanto, encorajo cada um de vocês a escolher pelo menos uma das táticas que discutimos hoje e começar a integrá-la em sua rotina diária. Seja praticando a aceitação ativa, dedicando um tempo para o silêncio, ou fortalecendo suas relações comunitárias, cada pequeno passo é um movimento em direção a uma vida mais tranquila e controlada. Lembre-se, os benefícios dessas práticas estoicas não são apenas individuais. Ao cultivar a serenidade e o equilíbrio em nossas próprias vidas, estamos também contribuindo para uma sociedade mais pacífica e harmoniosa. A mudança começa conosco, dentro de nossas mentes e de nossos corações. Para concluir, gostaria de deixar vocês com uma citação de Marco Aurélio, que captura a essência do estoicismo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso, e você encontrará força. Que esta mensagem sirva como um lembrete constante de nosso poder e potencial para criar uma vida de paz, não importa as circunstâncias externas. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada. Que cada um de vocês encontre a tranquilidade que busca, e que nossos caminhos continuem a ser iluminados. Já parou para pensar como as redes sociais podem ser um campo minado para sua reputação? Um único comentário impensado, uma postagem desnecessária, e sua credibilidade pode ir por água abaixo. No mundo digital, onde tudo é rápido e visível, a forma como você se comporta diz muito sobre quem você é. Mas o que os antigos estoicos diriam sobre isso? Neste vídeo, vamos explorar os comportamentos que podem estar sabotando sua imagem nas redes sociais. E, mais importante, como os princípios estoicos podem ajudar você a evitá-los e construir uma reputação sólida e respeitável. 1. O impulso de reagir sem pensar. É quase inevitável. Você está navegando pelas redes sociais, vê uma postagem que provoca uma reação imediata, indignação, raiva, frustração e sente a necessidade de responder. É como se o comentário estivesse pedindo por uma réplica sua, algo rápido, direto, que mostre ao mundo sua posição.
Mas é exatamente nesse momento que mora o perigo. Reagir impulsivamente, sem refletir, pode gerar um impacto negativo que se estende muito além daquele momento de irritação. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas sim como reagimos a eles. Em outras palavras, o problema não está na postagem que nos irrita ou na pessoa por trás dela, mas na maneira como escolhemos lidar com essa provocação. Essa é uma verdade tão válida no mundo moderno quanto era no tempo dos estoicos. Nas redes sociais, onde as interações são rápidas e públicas, responder sem pensar pode facilmente se transformar em um erro de proporções inesperadas. Um erro que afeta não só sua imagem, mas também sua paz interior. Praticar a pausa estoica é uma habilidade que pode transformar a forma como você interage online. Antes de digitar aquela resposta carregada de emoção, respire fundo e pergunte a si mesmo: essa resposta reflete quem eu quero ser? Muitas vezes, ao pausar e reconsiderar, percebemos que o que íamos dizer não acrescentaria valor, nem para o outro, nem para nós mesmos. Em vez disso, perpetuaria um ciclo de negatividade, prejudicando a credibilidade que tanto nos esforçamos para construir. Além disso, o silêncio é muitas vezes mais eloquente do que uma resposta impulsiva. Ignorar provocações ou abordar questões com calma e racionalidade demonstra maturidade e autodomínio, qualidades raras e admiradas, especialmente em um espaço tão polarizado quanto as redes sociais. Escolher não reagir no calor do momento é mais do que evitar um problema. É um ato de disciplina, um compromisso consigo mesmo de priorizar sua integridade sobre a necessidade de estar certo ou vencer uma discussão. Assim, da próxima vez que sentir a necessidade de responder a algo imediatamente, pratique o que os estoicos chamariam de arte da pausa. Reflita sobre como você quer ser lembrado e o que sua resposta dirá sobre você. Em um mundo onde muitos falam sem pensar, ser aquele que escolhe suas palavras com cuidado é um diferencial poderoso e uma forma certeira de proteger sua credibilidade. 2. A armadilha da autoexibição exagerada. Em um mundo onde as redes sociais funcionam como vitrines de nossas vidas, é fácil cair na armadilha de compartilhar constantemente nossas conquistas. Afinal, queremos que as pessoas reconheçam nossos esforços e saibam o quanto temos avançado. No entanto, quando isso se torna um hábito exagerado, o que deveria ser uma celebração de sucesso pode começar a soar como uma necessidade de validação ou até mesmo como arrogância. A linha entre inspirar e parecer pretensioso é tênue, e atravessá-la pode prejudicar a maneira como somos percebidos. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, nos lembra que a glória que vem de outras pessoas é fugaz. Ele enfatiza que o valor real está em nossas ações, e não na forma como elas são vistas pelos outros. Essa lição nos convida a refletir sobre as intenções por trás do que compartilhamos. Estamos postando algo porque acreditamos que pode trazer valor a quem vê, ou porque buscamos alimentar nosso ego? Ser honesto com essas motivações é um passo crucial para evitar que a autoexibição se torne um padrão destrutivo. A humildade é uma virtude poderosa nas redes sociais. Compartilhar conquistas com equilíbrio e intenção demonstra autoconfiança genuína, sem a necessidade de exageros. Isso não significa que você deve esconder suas vitórias, mas sim apresentá-las de forma que inspire outras pessoas, colocando foco no impacto positivo do que você alcançou e não apenas na realização em si. Uma boa prática é sempre considerar o benefício que seu conteúdo pode oferecer. Ele está ensinando algo, inspirando, conectando. Quando você prioriza o valor para os outros, seu conteúdo deixa de ser sobre autopromoção e se transforma em uma ferramenta de impacto. Além disso, um excesso de postagens sobre conquistas pode passar a impressão de que estamos mais preocupados em impressionar do que em contribuir. E isso pode gerar o efeito oposto ao desejado. Em vez de atrair admiração, pode causar distanciamento, já que muitas vezes o público prefere se conectar com quem demonstra autenticidade e equilíbrio. Praticar a humildade não significa negar suas realizações, mas sim abordá-las de forma mais natural e menos centrada em si mesmo. Ao final, lembre-se de que as ações falam mais alto do que qualquer postagem. O impacto que você causa nas pessoas ao seu redor, seja no mundo real ou digital, é o que realmente solidifica sua credibilidade. Portanto, em vez de buscar validação em números de curtidas ou comentários, concentre-se em viver os valores que você deseja transmitir. Quando sua vida fala por si, as redes sociais se tornam apenas um reflexo de sua autenticidade, e não uma vitrine forçada de conquistas. 3. Propagar desinformação. Vivemos em uma era onde o fluxo de informações é constante, e as redes sociais amplificam tudo o que compartilhamos em uma velocidade impressionante. Nesse contexto, compartilhar algo sem verificar sua veracidade pode ser mais perigoso do que parece.
Um único post com informações falsas ou enganosas tem o potencial de afetar negativamente sua reputação, além de contribuir para um problema maior, a propagação de desinformação. A filosofia estoica, que preza pela razão e pela busca pela verdade, oferece um guia valioso para evitar esse tipo de erro. Os estoicos nos ensinam a questionar antes de agir. Epicteto, por exemplo, incentivava a reflexão cuidadosa sobre nossos impulsos, algo que se aplica perfeitamente ao ato de compartilhar informações. Antes de publicar qualquer coisa, pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro, útil e necessário? Este simples filtro pode ser decisivo para evitar que você se envolva em equívocos que possam manchar sua credibilidade. Não basta que uma informação seja interessante ou esteja alinhada com o que você acredita, ela precisa ser fundamentada em fatos verificáveis. Ao compartilhar algo sem conferir a fonte, você não apenas arrisca transmitir algo incorreto, mas também se associa diretamente ao erro, o que pode fazer com que as pessoas comecem a questionar sua confiabilidade como um todo. Isso é particularmente prejudicial em um ambiente digital onde a percepção é tudo. Sua reputação é construída com base no que você compartilha, no que você defende e no impacto que suas palavras têm sobre os outros. Uma reputação sólida leva tempo para ser construída, mas pode ser destruída em um instante por uma simples postagem irresponsável. Adotar uma abordagem estoica para o consumo e compartilhamento de informações significa ser criterioso e deliberado. Verifique a origem do conteúdo, avalie a credibilidade da fonte, sempre que possível, busque mais de um ponto de vista para garantir que a informação seja consistente. Lembre-se de que não há vergonha em optar por não compartilhar algo. Na verdade, o silêncio pode ser uma demonstração de sabedoria e prudência, virtudes que os estoicos valorizam profundamente. A busca pela verdade não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma forma de proteger sua imagem e a confiança que as pessoas depositam em você. No mundo digital, onde as palavras têm um alcance quase ilimitado, cada publicação é uma extensão de quem você é. Ao priorizar a verdade e a utilidade do que compartilha, você não apenas evita os perigos da desinformação, mas também fortalece sua credibilidade, mostrando que alguém que pensa antes de agir e se importa com o impacto de suas ações. 4. A necessidade de agradar a todos. Em um mundo regido por métricas de curtidas, compartilhamentos e comentários, a tentação de moldar nosso conteúdo para agradar ao maior número possível de pessoas é praticamente inevitável. Queremos ser aceitos, admirados e validados, e muitas vezes acreditamos que, ao adotar um tom neutro ou generalista, conseguiremos atingir um público maior. No entanto, como Sêneca sabiamente nos lembra, tentar agradar a todos é um esforço não só inútil, mas exaustivo. Quando nos perdemos nessa busca incessante, abrimos mão de nossa autenticidade, com ela, de algo ainda mais valioso, nossa credibilidade. A necessidade de agradar a todos não apenas drena nossa energia, mas também enfraquece nossa mensagem. No desejo de sermos tudo para todos, acabamos sendo pouco para nós mesmos. A autenticidade, por outro lado, é o que nos diferencia em um mar de vozes padronizadas. Ser fiel aos nossos valores e princípios, mesmo que isso signifique desagradar alguns, demonstra integridade e coragem. Isso não apenas nos torna mais confiáveis, mas também nos conecta de forma mais genuína com as pessoas que realmente importam, aquelas que valorizam quem somos de verdade. Os estoicos nos ensinam a buscar a aprovação interna, não externa. Marco Aurélio, por exemplo, nos convida a focar no que está sob nosso controle, nossas ações, palavras e pensamentos, em vez de nos preocuparmos com as opiniões alheias. Aplicado ao contexto das redes sociais, isso significa criar e compartilhar conteúdo que reflita quem somos e o que acreditamos, em vez de tentar agradar uma audiência genérica. Lembre-se, você não precisa ser unanimidade. Na verdade, é impossível. Sempre haverá quem discorde ou não aprecie o que você faz, e está tudo bem. Paradoxalmente, é justamente essa autenticidade que atrai as pessoas certas. Quando você se compromete a ser verdadeiro consigo mesmo, sua mensagem se torna mais consistente e poderosa. Isso não significa que você deve ser inflexível ou ignorar feedback, mas sim que deve priorizar sua integridade sobre a busca por aprovação externa. Ser fiel a si mesmo cria um vínculo mais profundo com seu público, pois transmite confiança e segurança, características que são extremamente valorizadas, especialmente em um ambiente onde as aparências muitas vezes enganam. Portanto, em vez de tentar agradar a todos, pergunte a si mesmo: isso reflete quem eu sou e o que realmente acredito? Quando sua resposta for sim, você estará no caminho certo. É melhor construir uma conexão autêntica com um público menor, mas engajado, do que tentar impressionar muitos e acabar perdendo a essência que o torna único. Afinal, a verdadeira credibilidade não nasce de agradar a todos,
mas de permanecer fiel a quem você realmente é. 5. Participar de discussões destrutivas. Nas redes sociais, é comum nos depararmos com discussões inflamadas, onde a troca de ideias rapidamente se transforma em ataques pessoais ou debates intermináveis que não levam a lugar algum. Pode parecer tentador entrar nessas brigas, especialmente quando sentimos que nosso ponto de vista está sendo desafiado ou desrespeitado. Contudo, a experiência e a sabedoria dos estoicos mostra que esse tipo de confronto raramente resulta em algo positivo. Em vez de esclarecer ideias ou conquistar respeito, essas discussões geralmente desgastam nossa energia, alimentam ressentimentos e, pior, podem prejudicar nossa credibilidade. Os estoicos nos lembram da importância de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Não podemos controlar as opiniões alheias, a maneira como os outros respondem ou mesmo o rumo que uma discussão tomará. O que podemos controlar, no entanto, é nossa própria atitude. Participar de uma discussão destrutiva significa abdicar desse controle, permitindo que a provocação ou a raiva alheia nos conduzam. É um gesto que contradiz os princípios da tranquilidade e do autocontrole tão valorizados pela filosofia estoica. A dignidade, nesse contexto, fala mais alto do que qualquer tentativa de ganhar uma discussão. Quando optamos por nos afastar de conflitos improdutivos, não estamos nos rendendo ou demonstrando fraqueza. Estamos, na verdade, exercitando força interior e sabedoria. Em muitos casos, o silêncio ou uma resposta ponderada podem ter um impacto muito maior do que qualquer argumento inflamado. Não se trata de ignorar suas convicções, mas de reconhecer que nem todos os debates merecem sua energia ou atenção. Substituir discussões destrutivas por diálogos construtivos é uma abordagem que reflete maturidade e inteligência emocional. Se perceber que a conversa está tomando um rumo tóxico, pergunte a si mesmo: esse diálogo tem potencial para ser produtivo? Se a resposta for não, o melhor caminho é encerrar a interação com respeito e calma. Isso demonstra não apenas autocontrole, mas também uma postura focada no que realmente importa: preservar sua paz e manter sua credibilidade intacta. No ambiente digital, onde tudo é amplificado e eternizado, sua reputação depende diretamente das batalhas que você escolhe travar. Ao evitar discussões destrutivas, você não apenas protege sua imagem, mas também se posiciona como alguém que valoriza o diálogo inteligente e respeitoso. Em um mundo onde muitos se perdem na tentativa de ter a última palavra, ser a pessoa que opta por elevar a conversa ou simplesmente se afastar é um gesto de liderança e autoconsciência. Afinal, como os estoicos sabiamente defendem, a verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em manter a própria integridade. 6. A superexposição emocional. Em um mundo onde as redes sociais se tornaram uma extensão de nossas vidas, é fácil usá-las como um espaço para desabafar sobre problemas pessoais. Essa prática, embora às vezes pareça libertadora, pode rapidamente se transformar em um hábito que prejudica a maneira como somos vistos pelos outros. Compartilhar constantemente frustrações ou dificuldades pode afastar seguidores, gerar desconforto e passar a imagem de instabilidade emocional. No entanto, isso não significa que devemos esconder completamente nossas vulnerabilidades. O segredo está em como as abordamos e em como as integramos à nossa narrativa pessoal. A filosofia estoica nos ensina a buscar um equilíbrio saudável entre emoção e razão. Os estoicos reconheciam que emoções fazem parte da experiência humana, mas enfatizavam a importância de não sermos dominados por elas. Aplicado ao mundo digital, isso significa que compartilhar momentos de vulnerabilidade pode ser poderoso, mas deve ser feito com propósito e discernimento. Não se trata de evitar emoções, mas de apresentar sua história de maneira que inspire, edifique ou traga aprendizado para os outros. Focar apenas nas dificuldades, sem uma mensagem de superação ou uma perspectiva de crescimento, pode dar a impressão de que estamos apenas buscando atenção ou validação externa. Quando compartilhamos desafios que enfrentamos, devemos considerar como isso impactará quem está do outro lado da tela. Por exemplo, transformar uma experiência difícil em um relato sobre como superamos obstáculos ou que aprendemos com a situação não apenas demonstra resiliência, mas também cria uma conexão genuína com o público. Essa abordagem mostra que, mesmo nos momentos difíceis, somos capazes de crescer e seguir em frente, uma mensagem que é muito mais inspiradora do que um simples desabafo. Além disso, a maneira como escolhemos expor nossas emoções diz muito sobre nosso autocontrole. A superexposição emocional constante pode fazer com que os outros nos percebam como instáveis ou excessivamente dependentes de validação externa. Isso não significa que devemos sufocar nossas emoções, mas sim que devemos encontrar o momento e o formato certo para expressá-las. Em vez de compartilhar cada pensamento ou sentimento em tempo real, considere dar um passo atrás,
refletir e avaliar se o que você deseja publicar realmente agrega valor ou se está sendo motivado por um impulso momentâneo. Por fim, lembre-se de que a força emocional não está em esconder nossas vulnerabilidades, mas em como as apresentamos. Mostrar que você enfrentou desafios e encontrou uma maneira de superá-los é muito mais impactante do que focar exclusivamente nos momentos de dificuldade. Ao adotar essa abordagem, você não apenas protege sua credibilidade, mas também se posiciona como uma fonte de inspiração e equilíbrio. Como os estoicos nos ensinam, é no controle de nossas emoções que encontramos a verdadeira força. E, nas redes sociais, essa força é o que nos ajuda a construir conexões mais profundas e significativas com quem escolhe nos acompanhar. As redes sociais são uma extensão de quem somos no mundo moderno. Cada postagem, comentário e reação contribui para a forma como os outros nos percebem. Ao incorporar os princípios estoicos no seu comportamento online, você não apenas protege sua credibilidade, mas também inspira confiança e respeito. Agora, é hora de refletir. Como você quer ser lembrado nas redes sociais?